Fala pessoal, Massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos. Vamos começar esta quarta-feira com a Liga dos Campeões, onde temos a fase de classificação. Temos a equipe do Astana, do Cazaquistão, enfrentando a equipe do Dinamo de Zagreb, da Croácia. O primeiro jogo entre essas duas equipes ficou em 4-0 para a equipe do Dinamo de Zagreb. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Astana, empatou 2, venceu 1 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Dinamo de Zagreb, venceu 3, empatou 1, perdeu 1. Nos 3 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Dinamo de Zagreb. Melhores opções para esse confronto: fora, Dinamo de Zagreb para vencer ou partida acima de 2,5. Liga da Ucrânia, temos a equipe do Verezvini enfrentando a equipe do Shakhtar Donetsk. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Verezvini, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Atualmente a equipe do Verezvini é a 15ª colocada com 0 pontos ganhos, enquanto a equipe do Shakhtar Donetsk é a 5ª colocada com 3 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Já dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Shakhtar Donetsk. Melhor opção para esse confronto: fora, Shakhtar Donetsk para vencer. Liga dos Campeões, fase de classificação. Temos a equipe do Genk, da Bélgica, enfrentando a equipe do Servette, da Suíça. O primeiro jogo entre as duas equipes ficou no empate de 1-1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Genk, empatou 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Servette, empatou 2 e venceu 3. Atualmente as equipes só se enfrentaram por uma vez e foi um empate de 1-1. Melhores opções para esse confronto: casa, Genk para vencer ou partida acima de 1,5. Liga dos Campeões, fase de classificação. Temos a equipe do Häcken, da Suíça, enfrentando a equipe do Klaksvik, da Ilhas Faroés. O último confronto dessas duas equipes ficou no empate de 0-0. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Häcken, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Klaksvik, empatou 2 e venceu 3. Melhor opção para esse confronto: casa, Häcken para vencer ou partida acima de 1,5. Liga dos Campeões, fase de classificação. Temos a equipe do Galatasaray, da Turquia, enfrentando a equipe dos Žalgiris, da Lituânia. O último confronto entre as duas equipes ficou no empate de 2-2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Galatasaray, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe dos Žalgiris, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Melhor opção para esse novo encontro: partida acima de 2,5. Campeonato Brasileiro da Série B. Temos a equipe do Criciúma enfrentando a equipe da Ponte Preta. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Criciúma, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Ponte Preta, empatou 2 e perdeu 3. Atualmente a equipe do Criciúma é a 6ª colocada com 35 pontos ganhos. Já a equipe da Ponte Preta é a 13ª colocada com 23 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Criciúma e 3 empates. Melhor opção para esse novo encontro: casa, Criciúma para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B. Temos a equipe do Ituano enfrentando a equipe do Tombense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ituano, empatou 3 e perdeu 2. Atualmente a equipe do Ituano é a 15ª colocada com 21 pontos ganhos. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tombense, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. Atualmente a equipe do Tombense é a 16ª colocada com 19 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Ituano, um empate e 2 vitórias para a equipe do Tombense. Melhor opção para esse confronto: casa, Ituano para vencer.
Copa Sul-Americana, temos a equipe do Botafogo enfrentando a equipe do Guarani do Paraguai. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo, empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Guarani, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Melhor opção para esse confronto: casa, pois a equipe do Botafogo vive um momento, então vamos de casa, Botafogo para vencer. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Estudiantes da Argentina enfrentando a equipe do Goiás. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Estudiantes, perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Goiás, empatou 2, venceu 1 e perdeu 2. Melhor opção para esse confronto: casa, Estudiantes para vencer. Copa Libertadores, temos a equipe do Nacional do Uruguai enfrentando a equipe do Boca Juniors da Argentina. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nacional, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Boca Juniors, venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Boca Juniors. Melhor opção para esse confronto, vamos de partidas de gol. Partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Guarani enfrentando a equipe do Ceará. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Guarani, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Guarani é a 5ª colocada com 35 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ceará, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No atual momento, a equipe do Ceará é a 10ª colocada com 29 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Guarani, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Ceará. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Juventude enfrentando a equipe do Novo Horizontino. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Juventude, empatou 3 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Novo Horizontino, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Atualmente a equipe do Juventude é a 8ª colocada com 33 pontos ganhos. Já a equipe do Novo Horizontino é a 1ª colocada com 39 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Londrina enfrentando a equipe do Chapecoense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Londrina, venceu 1, perdeu 3 e empatou 1. Atualmente a equipe do Londrina é a 19ª colocada com 15 pontos ganhos, enquanto a equipe da Chapecoense, dos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3. A equipe da Chapecoense é a 17ª colocada com 18 pontos ganhos. Dos últimos 3 jogos disputados entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Londrina e 1 vitória para a equipe da Chapecoense. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gol. Partida acima de 1,5. Ainda no Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Vila Nova enfrentando a equipe do Sport. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vila Nova, venceu 1, empatou 1, perdeu 3. Atualmente a equipe do Vila Nova é a 4ª colocada com 35 pontos ganhos. Já a equipe do Sport, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 2, venceu 2. Atualmente a equipe do Sport é a 3ª colocada com 38 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve 3 empates e 2 vitórias para a equipe do Sport. Melhor opção para esse confronto: casa, Vila Nova para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Vitória enfrentando a equipe do ABC. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória, perdeu 1, venceu 3 e empatou 1. Atualmente a equipe do Vitória é a 2ª colocada com 38 pontos ganhos. Já a equipe do ABC é a 20ª colocada com 13 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes,
Houve uma vitória para a equipe do Vitória e 4 empates. Melhor opção para esse confronto: vamos de partida de gol. Partidas acima de 1,5. Copa Libertadores, temos a equipe do Atlético Mineiro enfrentando a equipe do Palmeiras. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Mineiro, empatou 2 e perdeu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Palmeiras, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 empates e 2 vitórias para a equipe do Palmeiras. Melhor opção para esse confronto: uma dupla chance. Vitória da equipe do Palmeiras ou partida terminando empatada. Empate fora. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Galatasaray vs Žalgiris, partida acima de 2,5. Häcken vs Kalasvik, casa, Häcken para vencer. Astana vs Dinamo de Zagreb, partida acima de 2,5. Vitória vs ABC, partida acima de 1,5. Juventude vs Novo Horizontino, partida acima de 1,5. Criciúma vs Ponte Preta, casa, Criciúma para vencer. Botafogo vs Guarani, casa, Botafogo para vencer. Atlético Mineiro vs Palmeiras, uma dupla chance. Vitória do Palmeiras ou partida terminando empatada. Nacional vs Boca Juniors, partida acima de 1,5.